Cosmovisão cristã, esse é o nosso tema que a gente começa hoje. Gente, então hoje a gente vai dar uma introdução aí ao que é esse nome difícil, cosmovisão, e o que isso quer dizer e qual é a aplicação disso para nós, que você vai ver que isso daqui tem tudo a ver com tudo que a gente faz todos os dias. E você vai ver onde a gente vai chegar. Primeiro, vamos introduzir aqui o que é cosmovisão. Quando a gente usa esse termo, cosmovisão, o que a gente está falando? Gente, cosmovisão nada mais é do que cosmo é a palavra mundo e visão é qual é a visão que você tem desse mundo. Quando você para olhar para todas as coisas que tem à sua volta, quando você para olhar família, quando você para olhar o seu trabalho, quando você para olhar o seu casamento, quando você para olhar um jogo de futebol, qual é a visão que você tem de todas as coisas que acontecem à sua volta. Então, todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma visão com relação a esse mundo, e isso é o que a gente chama de cosmovisão. E por que esse assunto é importante? Porque quando você começa a caminhar com Cristo, Cristo nos convida não só para ir na igreja no domingo, mas ele nos convida para ter uma cosmovisão ou uma visão de mundo completamente diferente da visão de mundo que todo mundo tem à nossa volta. E quando a gente fala de cosmovisão, a gente tem que explicar isso. Todo mundo tem uma visão desse mundo, e a visão desse mundo é a junção de várias perguntas ou a resposta de várias perguntas. Quando você pergunta o seguinte, olha, quando eu estou falando de cosmovisão, de maneira geral, como você responde as seguintes perguntas. Por exemplo, de onde você veio? Qual é o problema desse mundo? Todo mundo sabe que esse mundo é problemático. Mas qual é a raiz de todos os problemas? Por exemplo, alguns vão dizer que o problema desse mundo é que não tem dinheiro para todo mundo. Outros vão dizer que o problema desse mundo tem a ver com os políticos corruptos. Outros vão dizer que o problema desse mundo é o diabo que atrapalha a vida de todo mundo. Qual é a raiz de todos os problemas desse mundo? Isso tem a ver com a maneira como nós enxergamos o mundo. Outra pergunta que tem a ver com como nós enxergamos o mundo é: e qual é a solução para esses problemas? Dependendo da sua visão desse mundo, você vai estabelecer qual é a solução para todos os problemas que a gente vive nesse mundo. E a última pergunta, isso daí tem tudo a ver com cosmovisão ou com a maneira como você vê esse mundo, é: a que ou a quem eu devo dedicar a minha vida? Por que eu estou aqui? Então, isso tem a ver, gente, essas perguntas têm a ver com qual é a sua visão do mundo. Por exemplo, há pessoas que têm uma visão de mundo consumista. Então, quando ele pensa assim, olha, qual é a solução para os problemas desse mundo? Ele vai pensar o seguinte: olha, a solução para todos os problemas é você ter em abundância, conseguir comprar tudo que você quer, você ter uma vida confortável, você poder viajar para vários lugares, você comer das melhores comidas, você ter a vida mais confortável possível, porque quando você tiver esse tipo de vida, você vai ter uma vida assim, praticamente sem problemas. E há muitas pessoas que, por exemplo, vivem para ganhar dinheiro e consumir, porque na visão de mundo deles, a coisa mais importante dessa vida é ter mais, é consumir mais, é ter uma vida mais confortável, que isso vai resolver os seus problemas. Outros têm uma visão carnal da vida, que é a seguinte ideia, que como que você resolve os problemas desse mundo? O grande propósito dessa vida é você ter prazer, é você desfrutar dos prazeres carnais, dos prazeres da carne. Então, a gente tem que dedicar a nossa vida para beber, ter sexo, aproveitar das melhores coisas que essa vida tem para oferecer, dos prazeres da carne, porque isso é a vida. Essa é uma visão de mundo. E tem gente que vive assim, semana após semana, de prazer após prazer, porque isso é vida para ele. Há aqueles que têm uma visão cientificista da vida, que acredita que a solução para todas as coisas está na tecnologia. Então, a solução para todos os problemas do mundo está no desenvolvimento tecnológico, e quando nós conseguirmos desenvolver a tecnologia de maneira profunda, aí sim todos os problemas do mundo serão resolvidos. Há até aqueles que congelam esperando, a gente já viu isso bastante dessas coisas, principalmente em filmes, que a pessoa que é rica se congela esperando lançar uma nova tecnologia para ela ter vida eterna, e aí ela vai ser descongelada, porque ela acredita que a ciência vai resolver todos os problemas. Aqueles que têm uma visão estadista, que acredita que o grande plano desse mundo é a política e a estrutura política, e quando você tiver o regime certo e os governantes certos e os políticos certos no poder, todos os problemas desse mundo serão resolvidos e a gente vai viver uma vida perfeita. Essa é uma visão de mundo. A pessoa enxerga o Estado como a solução para todos os problemas. E um outro tipo de visão de mundo, e eu estou só colocando alguns exemplos aqui, é a visão neopentecostal. Isso daqui é uma coisa muito presente, principalmente na realidade brasileira.
na visão neopentecostal, todos os problemas desse mundo têm a ver com o diabo. Se você tem problema com droga, é porque você tem demônio em você, que está rondando a sua família, está rondando você. Se você está pobre, é porque o diabo é o gafanhoto, o diabo está comendo o seu dinheiro e está arrancando tudo de você. Se você está doente, é o diabo. Tudo que acontece de ruim nesse mundo, o problema desse mundo, é o diabo. Então, qual é a solução para todas as coisas? Você fazer na igreja sessão de descarrego para expulsar todos os demônios e aí pronto, você vai ter uma vida perfeita quando o diabo for expulso de todo mundo, de toda a sua vida, porque alguns têm essa visão de que o grande problema desse mundo é o diabo e quando você extinguir o diabo, você vai resolver todos os problemas desse mundo. Eu só estou dando alguns exemplos de qual é a visão que muitas pessoas têm desse mundo. E o que eu tenho para falar para vocês é que nenhuma dessas visões e desses exemplos é uma visão cristã. Nada disso é o que a Bíblia fala sobre como nós devemos enxergar esse mundo. E um último exemplo aí que eu queria colocar, e essa talvez seja a visão mais comum dentro das igrejas evangélicas da vida, é muito comum, isso daqui é muito assim, a gente vê isso na grande maioria das pessoas, é ter uma visão dicotômica da vida, e a ideia é de separar a vida entre coisas sagradas e coisas profanas, entre as coisas da vida espiritual e as coisas da vida secular. Então você vê esse gráfico de pizza aí, e a ideia é que há muitas pessoas que separam a vida em várias áreas. Então, você tem a área da vida que é a área da religião, que diz respeito à vida com Deus, e aí nessa área você coloca Bíblia, oração, ir à igreja, culto e etc. Mas a vida tem várias outras áreas que não dizem respeito necessariamente à minha vida espiritual. Então você tem o trabalho, você tem o lazer, você tem a família, você tem os meus estudos, a minha amizade, o meu namoro, e nada disso tem a ver com Deus. A vida ela é separada entre problemas espirituais e problemas da vida secular. Tanto que é muito comum a gente usar termos desses. Por exemplo, não, na minha vida secular, como se eu tenho a minha vida religiosa e a minha vida secular. A gente fala, por exemplo, música secular, porque tem as músicas espirituais, sagradas, e as músicas seculares. Porque o pastor tem um trabalho sagrado e as outras pessoas têm um trabalho secular. Então, as pessoas têm essa visão, e é muito comum essa visão dentro do mundo evangélico, de que existem coisas seculares e existem coisas sagradas. E dentro dessa visão, há coisas que estão relacionadas a Deus e há coisas que não estão relacionadas a Deus, há coisas que são Deus. Por exemplo, quando eu falo de Bíblia e de oração, e é por isso que eu fiz aquela enquete antes, é muito comum as pessoas pensarem o seguinte: quando eu falo de Bíblia e oração, isso está ligado com Deus. Quando eu falo de culto, isso tem relação com Deus. Agora, quando eu falo de jogar videogame, isso não tem nada a ver com Deus. Quando eu falo de jogar futebol com os meus amigos, isso não tem a ver com Deus. Quando eu falo do meu trabalho, isso não tem a ver com Deus. Isso é neutro. Porque, normalmente, a gente separa a nossa vida entre as coisas espirituais e as coisas seculares ou as coisas desse mundo. E aí, quando você tem essa visão da vida, você pensa o seguinte, e essa visão não é correta, tá, gente? Eu já vou falar qual é a visão correta. Mas essa visão aqui não é correta. Mas quando você tem essa visão da vida, o que você acaba fazendo? Jesus, ele é aquele que resolve as questões espirituais. Então, quando você fala de salvação, você corre para a Bíblia, você corre para Jesus. Quando você fala de vida eterna, você corre para a Bíblia, você corre para Jesus. Quando você fala de pecado, aí você vai para a Bíblia, Jesus. Agora, quando você fala das outras coisas da vida, isso não tem nada a ver com Jesus. Quando você fala de trabalho, aí é uma coisa separada. Jesus é uma coisa, o meu trabalho é outra. Quando eu falo sobre assistir um filme no Netflix, Jesus é uma coisa, assistir um filme no Netflix é outra coisa. A gente separa. Se a vida ela é separada entre as coisas de Deus e as coisas sagradas e as coisas seculares, que não tem relação com Deus, então Jesus, a Bíblia e as coisas têm a ver só com isso daqui, e isso daqui não tem nada a ver com a vida com Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, não é essa a visão que a Bíblia traz. A visão cristã de mundo é que todas as coisas estão intimamente relacionadas com Deus, e agora eu já quero entrar aqui qual é a cosmovisão cristã, ou qual é a visão de mundo cristã. A visão de mundo cristã sempre vai envolver 4 pontos. Criação, queda, redenção e restauração. Vou explicar esses 4 pontos bem rapidinhos, mas grave, a ideia aqui é o seguinte, assim como eu tenho o meu óculos aqui, ó, e esse óculos, todas as vezes que eu coloco ele, tudo que eu estou vendo agora, eu vejo através das lentes deste óculos aqui. Ser crente é eu colocar as lentes da palavra de Deus, que a gente pode resumir em criação, queda, redenção e restauração, e enxergar todas as coisas desse mundo, todas as coisas à minha volta, a partir desses 4 pilares, criação, queda, redenção e restauração. Porque quando eu enxergo a vida a partir dessas coisas, eu enxergo a vida de maneira completamente diferente
do que todas as outras pessoas à minha volta. Eu tenho uma visão de mundo completamente diferente, uma visão de mundo completamente nova, uma visão de todas as coisas completamente nova e uma visão restauradora, renovadora e que exalta o nome de Deus. E aí eu quero falar rapidamente desses 4 pontos, e esses 4 pontos aqui são os 4 pilares, e eu devo enxergar todas as coisas da vida a partir desses 4 pontos. Então, o primeiro ponto, criação. E a gente sempre fala isso, Gênesis 1 e 2, vai falar que no princípio criou Deus céus e terra. Deus criou todas as coisas que existem. E quando a gente fala que Deus criou todas as coisas que existem, a gente não está falando só de Deus criou os céus e a terra. Mas Deus criou, isso daqui a gente não para pensar. Mas, por exemplo, Deus criou, inclusive, por exemplo, a família. Então, quando Deus criou céus e terra, ele também criou homem e mulher, uniu a eles e falou para eles: tenham filhos, se multipliquem e enchem a terra. Então, quem que criou o casamento? Deus. Quem que criou homem, mulher e filhos? Deus. Quem que criou o sexo? Deus. Quem que criou o relacionamento homem e mulher? Deus. Quem que criou a questão da educação dos filhos e fez essa estrutura que pai e mãe criam filhos? Deus. Então, tudo isso tem a ver com Deus. Deus criou tudo que existe. Quando a gente fala tudo que existe, a gente não está falando só de céus e terra, mas ele criou também todas as estruturas. Ele criou a família, ele criou o Estado, ele criou as leis que regem, por exemplo, a arte. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas quem conhece música sabe que existem algumas leis que regem como a música funciona para que as notas se encaixem, para que tudo tenha harmonia. E quem que criou isso? Deus. E é por isso que toda música tem a ver com Deus, porque ele é o criador da música. Quem que criou, por exemplo, isso daqui é uma coisa interessante a gente pensar, mas quem nos criou, seres humanos, com senso de humor? Deus, não foi? Então, até quando eu conto uma piada e alguém dá risada, isso tem a ver com Deus. Porque ele, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Isso é uma coisa que eu fico pensando às vezes, mas Deus nos criou de modo que quando eu conto uma coisa engraçada, você dá risada. Por quê? Ele que nos fez assim. Ele nos criou com um senso de humor. Ele nos criou com um senso que eu olho uma coisa e falo, isso é bonito, isso é feio. Ele nos criou com um senso de arte. A gente olha para uma escultura e fala, uau, que coisa linda. Quem nos fez assim? Deus. Isso significa que todas as coisas desse mundo têm a ver, estão relacionadas com Deus, porque ele é o criador de todas as coisas. E ele não só criou tudo que existe, mas ele criou o ser humano, nós, como a sua principal criação. Então, de tudo que Deus criou, qual é a coisa principal que Deus criou? Homem e mulher, porque eles foram criados de uma maneira diferente de todos os outros seres humanos. Eles foram criados à imagem de Deus. Gênesis 1:26 é aquele texto que diz que quando Deus foi criar homem e mulher, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa própria semelhança. Isso significa que Deus criou o ser humano de um jeito diferente de todos os outros seres. O ser humano é o ser principal de toda a criação de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado com algumas características e algumas qualidades que só o ser humano tem, e a ideia aqui é de ser criada à imagem e semelhança de Deus. É claro que Deus não tem forma, Deus não tem corpo. Então, isso não está falando de aparência física. Isso está falando de algumas qualidades que o ser humano tem, que somente ele tem e vem de Deus para ele. Por exemplo, assim como Deus tem senso de certo e errado, nós seres humanos também temos senso de certo e errado. Assim como Deus é amor e tem a capacidade de amar, nós seres humanos temos a capacidade de amar. Assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. Assim como Deus é bondoso, nós devemos ser bondosos. Assim como Deus é generoso, nós temos a capacidade de sermos generosos. Assim como Deus é criativo e ele cria coisas, nós somos seres que temos também a capacidade de criar. A diferença é que Deus cria as coisas do nada. Nós desenvolvemos as coisas a partir e criamos coisas a partir daquilo que Deus criou. Mas, de maneira geral, todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e eles, então, foram criados para refletir quem Deus é e para espelhar quem Deus é nesse mundo. Claro que Deus é ilimitado. O ser humano foi criado para, de maneira pequenininha e de maneira limitada, espelhar um pouquinho de quem Deus é. A ideia é mais ou menos o seguinte: Deus me criou para que quando você olhe para mim e para que quando você conviva comigo, você possa ver um pouquinho do amor de Deus, um pouquinho da santidade de Deus, um pouquinho da bondade de Deus. E por isso o ser humano, ele é especial com relação a toda criação. Ele é o ser especial. Isso daqui é uma coisa importante, porque a gente vive num mundo, por exemplo, e olha como isso influencia a maneira como nós enxergamos o mundo.
Nós vivemos em um mundo que tem, há pouco tempo aí, sancionou-se uma lei é, deixando mais rígido o maltrato para com os animais. Eu não sei se vocês viram isso daí há pouco tempo. E, em alguns casos, a lei é mais rígida se eu maltratar um cachorro do que se eu fizer algo contra um ser humano. E é claro que eu não estou falando que a gente tem que maltratar animais, eu estou falando porque a lei tem que ser rígida para quem maltrata animais, mas tem que ser muito mais rígida para quem maltrata o ser humano. Porque o ser humano é muito mais importante do que qualquer animal. Cachorro não é gente. O ser humano não é um animal mais desenvolvido. O ser humano é completamente diferente, porque ele foi criado à imagem de Deus. E é por isso que. E olha como essa visão confronta a gente. Aquele morador de rua que está jogado no meio de uma praça, ele é muito mais valioso do que o meu cachorrinho, que muitas vezes eu trato muito melhor do que um ser humano. E o ser humano é a principal criação. Eu não estou falando que a gente tem que maltratar animais, mas eu estou falando que a gente deveria tratar os seres humanos com muito mais amor e carinho do que eu trato qualquer outro animal, porque ele é o ser criado à imagem de Deus. Isso é cosmovisão cristã. Eu enxergo o mundo a partir do que Deus diz. E o ser humano foi criado com a capacidade e a obrigação de desenvolver a natureza. Quando Deus criou o ser humano, ele colocou o homem no jardim e falou: cresça, se multiplique, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine sobre toda a criação. Colocou o homem no jardim e falou para o homem cultivar e desenvolver o jardim. Isso significa que Deus nos criou com a capacidade e com a obrigação de desenvolver tecnologia, desenvolver cultura, de levar o mundo adiante. Isso significa, gente, que, por exemplo, a gente está conversando aqui por meio dessa câmera que eu estou usando aqui no meu computador, por meio do computador, por meio do celular. Tudo isso é o homem cumprindo o mandato de Deus de desenvolver a criação dele. E é por isso que todo desenvolvimento tecnológico tem a ver com Deus. Quando eu ligo a televisão para assistir Netflix, isso tem a ver com Deus. Quando eu paro para jogar um videogame, isso tem a ver com Deus. Quando eu paro para jogar futebol com os meus amigos, isso tem a ver com Deus, porque Deus foi quem nos deu inteligência e nos ordenou que desenvolvesse toda a criação dele. E é por isso que todo esse mundo e tudo o que nós fazemos nesse mundo está intimamente relacionado com Deus. Até quando eu vou estudar física na escola, quem que criou as leis da física? Foi Deus. Então, isso tem a ver com Deus também. Até quando eu vou estudar, eu não sei qual é a sua profissão e qual é a sua área aí, o seu campo de estudo, mas você está estudando aquilo que Deus criou, de acordo com as leis que Deus criou, e é por isso que Deus tem a ver com exatamente tudo que existe nesse mundo e exatamente com tudo que nós fazemos. Um outro ponto bastante importante é que quando Deus criou todas as coisas, Gênesis 1:31 vai dizer isso. Deus olhou tudo que ele tinha criado e eis que era muito bom. Então Deus criou tudo que existe. Todas as coisas têm a ver com Deus, porque tudo está interligado com a criação dele. E quando ele fez todas as coisas, ele fez tudo muito bom. Não existia nada de ruim na criação de Deus. Isso significa que se tudo não é muito bom, é porque algo aconteceu. Porque Deus criou um mundo sem morte, sem envelhecimento, sem doença, sem ira, sem desigualdade social, sem corrupção, sem nada de ruim, sem pessoas oprimindo outras. Ele criou um mundo perfeito. A criação de Deus é perfeita. E se acontecer alguma coisa, se as coisas hoje são ruins, é porque alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? Então, se Deus criou tudo perfeito, esse é o primeiro ponto. Deus criou tudo e criou tudo muito bom. O segundo ponto, que a gente tem que enxergar a vida, a luz da vontade de Deus e a luz da palavra de Deus. O segundo ponto dos óculos aí da cosmovisão cristã é a queda, que é o seguinte: Deus criou tudo muito bom, mas tudo não continua muito bom, porque o pecado entrou no mundo. O grande problema desse mundo não são políticos corruptos, não é o diabo, porque o diabo já existia antes do pecado entrar no mundo e o mundo era muito bom, mesmo quando o diabo já existia. O grande problema desse mundo não é desigualdade social, o grande problema desse mundo não é porque as pessoas não têm dinheiro, o grande problema desse mundo é porque um dia o ser humano escolheu viver longe de Deus. E quando ele se desconecta de Deus, o pecado começa a infectar toda a criação de Deus. E aqui tem um ponto bastante importante, porque Deus criou tudo que existe. E o pecado do homem afetou tudo que existe. Isso significa que tudo, exatamente tudo criado por Deus e tudo que o homem desenvolveu a partir da criação de Deus está de alguma forma infectado pelo pecado do homem. Deus criou a família para funcionar de um jeito e criou a família muito boa, mas o pecado, ele infecta a família de modo que aquilo que era para ser muito bom, muitas vezes é motivo de muita tristeza. Por que os nossos relacionamentos têm problemas? Porque o pecado entrou no mundo.
Deus criou o nosso corpo para ser um corpo perfeito, que não envelhece nem morre. Porque quem te envelhece morre, porque o pecado entrou no mundo e afetou inclusive o nosso corpo. Deus criou esse mundo sem tsunami, sem terremoto, sem praga, sem nada disso. Por que isso tem? Porque o pecado entrou no mundo. Isso daqui é um ponto bastante importante. O pecado afetou o ser humano como pessoa, então agora nós somos inclinados para o mal. O pecado afetou o nosso corpo, então agora nós adoecemos, nós envelhecemos e nós morremos. O pecado afetou este mundo, então agora tem tsunami, terremoto, vulcão explodindo, destruindo as coisas, tem praga que nasce no meio das plantações. O pecado afetou esse mundo. E o pecado também afetou todas as estruturas desse mundo. O pecado afetou a família, o pecado afetou o Estado, o pecado afetou a igreja, o pecado afeta todas as instituições criadas por Deus, o pecado afeta a escola, o pecado afeta a educação, o pecado afeta exatamente todas as coisas. E o pecado afeta tudo que o homem produz também. Se a partir do momento que o homem se torna pecador, tudo aquilo que ele produz também está infectado pelo pecado. Então, embora o homem faça coisas muito boas, nada disso é 100% puro. Sempre é com motivações erradas, sempre é com objetivos errados, sempre é, de alguma forma, a boa criação de Deus manchada. Tudo de mal que existe no mundo é consequência direta do pecado. Ou por causa do meu pecado eu sofro, ou por causa do pecado de outra pessoa, ou por causa do pecado de Adão, mas exatamente tudo que existe de ruim nesse mundo é porque um dia o homem e a mulher se desconectaram com Deus e escolheram pecar contra Deus, e a partir do momento que isso acontece, toda a criação de Deus é amaldiçoada. Se você ler Gênesis 3, você vai ver que depois que Adão e Eva pecam, Deus olha para Adão e Eva e vai dizer o seguinte: maldita é a terra por causa do pecado do homem. A partir do momento que o pecado entra no mundo, toda a terra e toda a criação de Deus é amaldiçoada e está então sofrendo as consequências do pecado. Tudo que existe, todo o mal que existe no mundo é consequência do pecado. E uma outra coisa importante ao falar também sobre a questão do pecado é que o pecado não destrói a boa criação de Deus. Então, por que ainda continua existindo muitas coisas boas? Porque o pecado, ele não destrói a criação de Deus, ele mancha, ele corrompe. Então, hoje nós vivemos em um mundo onde você tem muita... Deus criou esse mundo bom, então ainda há muitas coisas boas nesse mundo, porque ele é a boa criação de Deus. Mas é como que, pensa numa coisa boa que está manchada pelo pecado. Pensa numa estátua perfeita, uma escultura perfeita, mas que foi derramado um óleo, uma tinta preta que mancha ela. Então ela continua sendo uma escultura bonita, mas agora é uma escultura bonita manchada. Um outro exemplo que eu posso dar pense num carro, só numa Ferrari, top de linha, aquele carrão chique, assim, top. E aí pensa que essa Ferrari bateu e agora ela está toda amassada. Você olha para ela, continua sendo uma Ferrari, continua sendo um carro top, mas é um carro agora que está amassado, que está corrompido, que está manchado. É isso que o pecado fez com a criação de Deus. Por que ainda continua existindo coisas boas? O homem continua conseguindo produzir coisas boas. Um exemplo disso é tecnologia, computador, celular. Isso são coisas boas que o homem continua produzindo e continua produzindo boa. Mas tudo isso está manchado pelo pecado. O pecado, ele não destrói a boa criação de Deus, mas ele corrompe a criação em todos os aspectos. E é por isso que a nossa família continua tendo muitas coisas boas, porque Deus criou muito bom. Mas ao mesmo tempo que tem coisas muito boas, há coisas muito ruins, porque ela está manchada pelo pecado. No nosso estado, quando a gente fala de governo, na política, tem coisas boas, mas há muita coisa ruim, porque o pecado manchou essa estrutura. Quando a gente fala do nosso trabalho, há muitas coisas boas, mas há também coisas ruins. E assim por diante. Aí quando a gente fala até do desenvolvimento tecnológico, há muitas coisas muito boas, mas há muitas coisas ruins também. Por exemplo, quando você fala de trabalho, o homem desenvolve muitas coisas boas, mas muitas vezes, para fazer isso, ele destrói florestas, ele tem aquela questão da competitividade, um querendo engolir o outro, aquele capitalismo selvagem, onde um está, aquela concorrência desleal, pessoas passando por cima de outras para desenvolvimento. A gente vê, por exemplo, essa questão do desenvolvimento tecnológico, pessoas fazendo experimentos, às vezes, em humanos que são perigosos. Então, você vê que o homem desenvolve coisas boas, mas, às vezes, há um custo muito alto, porque a boa criação de Deus está manchada com o pecado. Então, como enxergar o mundo? Deus criou tudo muito bom, mas tudo não continua bom, porque a queda, o pecado infecta exatamente todas as coisas. Então Deus nos criou para contar
piadas e fazer um bom humor. Um humor puro, mas o pecado infecta inclusive isso. Então o humor continua sendo uma coisa boa? Continua, mas muitas vezes ele está manchado pelo pecado. Jogos que a gente desenvolve são coisas boas e traz divertimento, alegria? Sim, mas, por exemplo, eu posso jogar futebol de maneira pura ou eu posso jogar futebol chegando no carrinho, chegando na maldade. Tem coisas boas, mas muitas vezes isso está infectado pelo pecado. Deus criou coisas muito boas, mas o pecado infecta todas as coisas e corrompe todas as coisas boas criadas por Deus. O terceiro ponto da cosmovisão cristã é o ponto da redenção, e marcado aí o símbolo da cruz e da setinha para o céu, porque a gente está falando de Jesus que morreu, ressuscitou e foi para o céu. Porque Cristo veio a esse mundo para sofrer as consequências do pecado e restaurar o mundo ao seu estado original. Isso daqui é um ponto importante. Jesus não veio para esse mundo. Preste atenção nisso. Porque tem muita gente que pensa o seguinte: o que Jesus veio fazer aqui nesse mundo? Veio trazer salvação para a nossa alma, e aí quando a gente morre, a nossa alma vai ser salva, e depois que ele voltar, ele vai destruir tudo. Não é isso que Jesus veio fazer. Jesus ele veio restaurar a sua criação. Então, Cristo veio não só para restaurar a nossa alma. Jesus veio para restaurar todo este mundo, para restaurar todas as coisas. Ele veio para restaurar não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. E veio para restaurar não só o nosso corpo e a nossa alma, mas restaurar toda a criação dele, que foi infectada pelo pecado. Cristo não veio para aniquilar esse mundo e criar outro. Ele veio para purificar esse mundo de toda a corrupção que o pecado trouxe e purificar esse mundo ao estado original. Então, a salvação de Cristo significa não destruir para criar de novo, mas significa restaurar, e significa restaurar todas as coisas. Eu quero ler com vocês o texto de Colossenses capítulo 1, verso 20, que diz o seguinte. Olha esse texto falando sobre Jesus. E que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha isso. Jesus veio para reconciliar consigo não só o homem, mas ele veio para reconciliar consigo todas as coisas. Seja a sua criação, seja o ser humano, seja a questão da família, seja as estruturas que Deus criou, toda a criação, Cristo veio para reconciliar consigo mesmo e trazer a sua redenção e trazer a sua restauração, não só para o ser humano, mas para toda a criação dele. Então, isso daqui é uma coisa importante. A salvação de Cristo significa restauração e envolve todas as coisas que Deus criou. Cristo já começou essa redenção em quem é crente. Então, quando uma pessoa se arrepende e crê em Cristo, o que acontece? Ela começa a passar por essa restauração. Como é que isso funciona? Preste atenção nisso. Quando eu me arrependo dos meus pecados e creio em Cristo, ele começa a mudar a minha vida de modo a me purificar de todos os efeitos do pecado. Então, isso começa, por exemplo, Cristo me criou para ser um marido de determinada forma. Por causa do pecado, eu completamente errado, eu não amo a minha esposa como eu deveria amar, eu sou egoísta, etc. A partir do momento que eu começo a caminhar com Cristo, ele começa a me redimir. E aí ele começa a me transformar no marido que ele me criou para ser. Ele começa a redimir as piadas que eu conto. E aí ele começa a purificar a minha mente de tal forma que eu paro de contar piadas sujas e começo a contar piadas santas e puras que geram o bom humor, mas não são manchadas pelo pecado. A maneira como eu me divirto começa a ser transformada por Jesus. Eu não sou mais desonesto, eu não sou mais maldoso, quando eu vou jogar bola, eu não fico mais falando palavrão, eu não entro mais na maldade nas pessoas. Cristo vai me purificando. Então, quando eu creio em Cristo, ele começa essa redenção em mim e começa a me purificar para que eu seja a pessoa que ele me criou para ser e que foi infectada pelo pecado. Lembra? Ele criou o mundo para funcionar de um jeito. O pecado infectou todas as coisas. Quando eu creio em Cristo, ele começa essa redenção na minha vida. Claro que eu nunca vou ser tudo que Cristo me criou para ser. Porque eu nunca vou ser completamente a imagem do Senhor e a imagem de Cristo. Porque eu ainda vivo nesse mundo e o pecado ainda é uma realidade nesse mundo. Mas pouco a pouco, Cristo vai me transformando e Cristo vai me redimindo para que eu seja, não só na minha vida espiritual, mas em todas as áreas da minha vida, aquilo que Deus me criou para ser. Lembra que a gente falou que Cristo criou todas as coisas e criou todas as coisas para funcionar de um jeito? Então, Cristo que criou o trabalho, Cristo que criou a família,
Cristo que criou o casamento, Cristo que criou o sexo, Cristo que criou pai, mãe, filhos, Cristo que criou a química, a matemática. E quando eu creio em Cristo, ele vai me transformando numa pessoa que em todas essas áreas vai se comportando segundo aquilo que ele me criou para ser. A redenção que Cristo começa na nossa vida, ela começa a nos moldar em todas as áreas, porque a gente passa a olhar para todas as coisas a partir da cosmovisão cristã, da visão que Cristo tem. Eu começo a olhar para esse mundo pensando o seguinte: esse é o mundo de Deus. Cada aspecto desse mundo tem a ver com Deus. Como Cristo deseja que eu viva a minha vida no mundo dele. E ele vai me purificando, ele vai me guiando com a palavra dele, ele vai me guiando com o Espírito dele, para que eu viva no mundo dele, a partir da redenção que Cristo veio trazer para a minha vida. Não mais guiado pelo pecado, mas guiado por Cristo Jesus, pela palavra dele, para que a redenção, essa restauração que ele veio trazer, da perfeição original, eu comece já a desfrutar na minha vida em certos aspectos. E não só isso, mas ele não só quer fazer isso em mim, mas ele quer me usar para levar essa purificação, essa redenção a esse mundo. Olha esse texto que interessante, esse texto de 2 Coríntios 5,18. Olha o que esse texto diz. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Quando eu creio em Cristo, ele nos reconcilia com Deus e nos dá o ministério da reconciliação, para que agora então Deus nos use para que nós levemos essa reconciliação para esse mundo. Sabe o que isso significa? Isso significa que, a partir do momento que eu creio em Cristo, ele quer me usar para que eu seja um agente dele de reconciliação desse mundo. Deus criou o casamento para funcionar de um jeito, e ele quer me usar para transformar o meu casamento em como ele criou para funcionar. Deus quer me usar para transformar o meu ambiente de trabalho em como ele criou para um ambiente de trabalho ser. Ele quer me usar para que eu desenvolva relacionamentos de amizade e ensine para outras pessoas como se relacionar à luz da vontade dele. Ele faz essa redenção em mim e, através de mim, ele quer me usar para purificar esse mundo. Para purificar, por exemplo, a política, para purificar a família, para purificar a educação e para que, onde eu estiver, eu leve essa reconciliação e leve a redenção dele para esse mundo, para que esse mundo funcione do jeito que Cristo criou para funcionar. E o último ponto, são 4 pontos aqui, então criação, queda, redenção e restauração. Último ponto, e tem essa setinha para baixo porque representa a volta de Jesus, é que quando Jesus voltar, ele vai consumar essa redenção, fazendo novos céus e nova terra completamente renovados. Ele começa essa obra na nossa vida, ele nos usa para levar essa purificação para onde nós estivermos, e olha só, a gente tem a missão no nosso ambiente de trabalho, na nossa família e assim por diante, de levar a redenção e essa restauração de Cristo para todos os âmbitos da vida. E Cristo promete que quando ele voltar no último dia, ele vai operar plena redenção, não só nos nossos corpos, não só na nossa alma, mas em todo esse mundo. Preste atenção nisso. Quando Cristo voltar, ele não vai destruir esse mundo, mas ele vai transformar esse mundo. O céu e a terra final vão ser aqui, nesse céu, nessa terra, só que Cristo vai pegar esse mundo que a gente vive e vai renovar ele completamente, vai purificar ele completamente. E nós viveremos aqui nesse mundo, só que nesse mundo de maneira completamente renovada. Sabe aquela maldição que veio com o pecado do homem lá no começo? Cristo vai retirar essa maldição porque ele pagou pelos pecados, então ele tem poder para aniquilar o pecado e ele vai renovar completamente esse mundo e nós viveremos então para sempre numa terra perfeita. E aí sim, a sociedade vai funcionar do jeito que é para funcionar. A gente não sei se vai ter organização, Estado, política, mas se tiver, a política vai funcionar do jeito que Cristo criou para funcionar, a arte vai funcionar, as brincadeiras, os jogos, tudo vai funcionar exatamente do jeito que Deus criou para funcionar quando Cristo voltar. E eu quero só ler 2 textos com relação a isso, porque Cristo não vai acabar com esse mundo, ele vai renovar esse mundo. Olha o que Romanos 8,18 vai dizer. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, olha lá, toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade,
mas por causa daquele que a sujeitou. Olha lá, toda a criação está sujeita à vaidade, à inutilidade, está debaixo desse jugo do pecado. Olha o versículo 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós. Olha só, a criação, tudo que Deus criou, não só o homem, mas toda a criação dele, aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque naquele dia Deus vai libertar essa criação, libertar todo esse mundo, purificar todo esse mundo, libertar esse mundo das consequências do pecado, percebe? Cristo não vai salvar só a nossa alma, ele salva o nosso corpo, a nossa alma, e todo esse mundo, ele vai renovar todo esse mundo e refazer esse mundo de acordo com a perfeição original, com uma diferença, não vai mais poder ter a possibilidade de pecado, mas ele vai restaurar esse mundo. E Apocalipse 21, capítulo 1, diz: vi novo céu, João relatando o que ele viu no futuro, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha lá, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra a partir dessa terra. Mas percebe? Continua tendo um céu e uma terra, mas são novos, são renovados. E aí ele vai falar que nesse novo céu e nova terra, olha o versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus vai fazer uma nova criação, um mundo completamente novo, completamente renovado a partir desse mundo, dessa terra. Então, a cosmovisão cristã é a gente olhar para esse mundo a partir desses 4 pilares. Deus criou tudo muito bom, o pecado infectou tudo, Cristo veio para redimir, ele começa essa redenção em mim e quer que eu leve isso para o mundo. E um dia Cristo vai voltar para renovar todas as coisas. Isso muda, gente, a maneira como eu enxergo todas as coisas, porque eu devo enxergar todas as coisas à luz desses 4 pilares. Por exemplo, quando eu olho para minha família, para o meu relacionamento com a minha esposa, eu devo olhar e falar, puxa, Deus criou o casamento para ser muito bom. Isso daqui é uma bênção, porque Deus que criou. Isso daqui é muito bom. Só não é muito bom, e tão bom assim, porque o pecado entrou no mundo. E o pecado infecta o meu casamento. O meu problema não é que eu casei com a pessoa errada. O meu problema não é que a minha esposa não é aquela mulher que ela parecia ser antes do casamento. O meu problema é que o pecado habita em nós e o pecado mancha o nosso casamento. Esse é o segundo pilar. O terceiro, mas Jesus veio a esse mundo para trazer redenção. E ele começa operando isso em mim e quer me usar para trazer essa redenção para o meu casamento. Então eu tenho que trabalhar à luz da palavra de Deus, pesquisando, olhando, estudando o que Deus quer de mim dentro do meu casamento, buscando orientações na palavra, orando por isso, para que Deus opere essa redenção na minha vida e me use para trazer essa redenção para o meu casamento. De modo que não é que ele vai ser perfeito, mas eu posso fazer com que o meu casamento se aproxime mais da perfeição original que Deus criou, porque Cristo morreu e ele já começa essa obra de redenção. Mas um dia Cristo vai voltar e finalmente não vai mais existir pecado, não vai mais existir mais problema de relacionamento, não vai mais existir inveja. E Cristo reinará sobre nós para todo sempre. O problema do meu casamento não é que eu casei com a pessoa errada. E a solução para o meu casamento não é divorciar dela e casar com outra. O problema é o pecado e a solução é eu buscar em Cristo a redenção para que ele opere em mim e opere através de mim no meu casamento. Percebe como a perspectiva muda completamente? Quando a gente olha para o trabalho, Deus que criou o trabalho. E Deus criou o trabalho para que eu possa servir a outras pessoas a partir dos talentos que Deus me deu e desenvolver a criação dele. Então, o trabalho não está lá para... Olha só, eu não trabalho para ganhar dinheiro. Isso daí é consequência. Eu trabalho para servir a Deus e desenvolver o mundo que Deus criou. E a gente vai falar mais de trabalho para frente, mas percebe como ter uma perspectiva cristã da vida muda tudo. Ter uma cosmovisão cristã muda a maneira como eu enxergo todas as coisas. Então, implicações disso, e eu vou passar por isso bem rapidinho. Primeira implicação é que tudo está intimamente relacionado com Deus. Não há divisão entre sagrado e profano. Não há coisas espirituais e coisas não espirituais. Aquela listinha do começo, sabe? Que, olha, quais dessas coisas tem a ver com Deus? Tudo que está lá tem a ver com Deus. Exatamente tudo que nós vivemos em nossas vidas tem a ver com Deus. E em todas as coisas, ou eu honro a Deus, ou eu desonro a Deus. Tiago 1,17 é aquele texto, eu não tenho tempo de ler todos esses textos aqui, que o tempo já está indo. Mas Tiago 1,17 é aquele texto que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus e desce do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação de mudanças. Todas as coisas boas que nós vivemos nesse mundo, desde participar de um culto que enche o nosso coração, até desfrutar de tecnologia, de coisas boas que a tecnologia nos traz, até brincar com os meus filhos e se divertir e ter momentos alegres com a minha família,
todas as coisas boas vêm de Deus. Não há separação entre coisas sagradas e coisas profanas, entre sagrado e secular. Preste atenção nisso. O trabalho do pastor não é mais sagrado que o seu trabalho, seja lá onde você trabalha, e o seu trabalho na sua empresa, na sua escola ou em qualquer outro lugar. O trabalho do pastor e o trabalho que a gente faz de domingo na igreja não é mais sagrado do que ir à escola na segunda-feira e estudar. Porque Deus foi quem criou todas essas coisas. E todas essas coisas estão intimamente ligadas com Deus, estão relacionadas com Deus. E em todas as coisas, ou eu honro a Deus ou desonro a Deus. Não há nada que seja neutro em relação a Deus. Tudo está intimamente relacionado com Deus. Minha família tem a ver com Deus. Quando eu saio com a minha esposa para jantar, isso tem a ver com Deus. Porque Ele que criou o relacionamento homem e mulher, e Ele que criou esse relacionamento que precisa ser cultivado. Quando eu sento para conversar com os meus filhos e educá-los, isso tem a ver com Deus, porque Deus que criou pai, mãe e filhos. Quando eu entro com a minha esposa para ter uma noite e um momento de intimidade com ela, isso tem a ver com Deus, porque Ele que criou o sexo. E assim por diante. Não há separação, gente, entre sagrado e profano, entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é secular e o que é espiritual. Não existe essa divisão. Tudo tem a ver com Deus. E sabe qual é a implicação disso? Que em todas as coisas, eu devo buscar a glória de Deus. Preste atenção nisso. 1 Coríntios 10, 31 é aquele texto que diz o seguinte: portanto, quer bebais, comais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha o que Paulo fala. Se você for comer ou beber, que são as coisas mais básicas da vida, faça isso para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu faço, ou eu faço para a glória de Deus, ou eu faço para a desonra de Deus. Não há nada que eu faça nessa vida que não tenha relação com Deus e não há nada que seja neutro. Tudo que eu faço, em todos os momentos, ou honra a Deus ou desonra a Deus. E Cristo nos chama a ter uma perspectiva de Deus da vida, a buscar em todas as coisas servir ao Senhor e fazer as coisas do jeito que Deus deseja que nós façamos, porque nós vivemos no mundo de Deus, e assim em todas as coisas eu devo buscar a glória de Deus e fazer as coisas para a glória de Deus. Mas, Júlio, como é que eu como para a glória de Deus? Quer ver? Eu vou dar 2 exemplos de... Podia falar outras coisas, mas... 2 exemplos. Como é que eu como para a glória de Deus? Como é que eu me alimento para a glória de Deus? Primeiro, sendo grato a Deus e reconhecendo que isso vem de Deus. Quando você come sem pensar em Deus, sem agradecer a Deus e sem reconhecer que isso vem de Deus, isso não honra a Deus. Porque você não está reconhecendo Deus como seu provedor. Então, como que eu como para a glória de Deus? Primeiro, reconhecendo que aquilo vem de Deus e agradecendo a Ele por isso. Outro exemplo, como que eu como para a glória de Deus? Não comendo igual um louco. De modo que você pratique o pecado da gula. Quando você come igual um louco, muito mais do que você precisa, isso é gula, isso é pecado, e você está comendo de maneira que desonra o nome de Deus. Porque Deus criou o alimento para nutrir as nossas necessidades, mas não para que nós façamos do alimento a nossa fonte de prazer, mas que Deus seja a nossa fonte de prazer. Então, quando eu como igual um louco, eu estou desonrando a Deus com a maneira como eu como. E assim por diante, percebe? Tudo nós devemos fazer para a glória de Deus, nada é neutro, e em todas as coisas. Quando eu jogo futebol, eu posso jogar futebol de modo que honre a Deus ou de maneira que desonre a Deus. As coisas que eu assisto na televisão, eu posso fazer isso de maneira que honre a Deus ou de maneira que desonre a Deus. Quando eu começo a assistir coisas que estão, assim, estão completamente infectadas pelo pecado e alimentam coisas ruins no meu coração, isso desonra a Deus. Quando eu ouço músicas que só falam besteira, isso desonra a Deus. Porque isso vai encher a minha mente com coisas que me afastam de Deus. Agora, quando eu assisto um filme, não estou falando que só pode assistir coisa evangélica, não tem nada a ver com isso, mas quando eu vejo um filme que, por mais que não fale nada de Deus, reflete coisas boas da criação de Deus, eu posso assistir. Isso é para a glória de Deus. Desde que eu faça isso com moderação e tudo mais. Percebe? Em todas as coisas eu devo estar pensando em Deus, porque eu vivo no mundo de Deus. E até o Netflix que eu assisto só existe porque Deus deu inteligência para o homem desenvolver isso. Por isso, tudo para a glória de Deus. Outro ponto importante, mesmo homens não crentes podem fazer coisas boas por terem sido criados à imagem de Deus. E é por isso que não é porque não foi feito por um homem crente que é ruim. Pode ser que pessoas não crentes fazem coisas boas porque mesmo que ele não queira Deus, ele foi criado à imagem de Deus e Deus deu habilidades para ele. Então nós podemos desfrutar de coisas boas, mesmo quando essas coisas boas são feitas por pessoas não crentes. Existe uma frase que dizem que vem de João Calvino, que ele diz o seguinte: toda verdade é a verdade de Deus. Ou seja, mesmo uma pessoa um ateu, quando ele fala uma verdade, isso é de Deus, porque Deus é quem criou esse mundo do jeito que ele é, e quando ele fala uma coisa que está correto dentro da criação de Deus, isso é verdade.
e vem de Deus. Então nós podemos desfrutar das coisas boas, mesmo das coisas boas produzidas por pessoas não crentes. E outra coisa importante é que todos os homens são pecadores, ao mesmo tempo que todos os homens foram criados à imagem de Deus e mesmo não crentes podem fazer coisas boas, todos os homens são pecadores e mesmo homens crentes podem fazer coisas ruins. E é por isso que não é tudo que crente faz que a gente tem que aprovar e assinar embaixo. Por exemplo, tem muita música gospel que é assim, não vale a pena, que são músicas contrárias à palavra de Deus. Tem muitas músicas feitas por homens que se apresentam como homens de Deus, mas são músicas que não refletem o que a Bíblia diz, são músicas que têm uma letra mentirosa, porque mesmo pessoas crentes têm a capacidade de fazer coisas ruins porque estão infectados pelo pecado. E aí tem um quinto ponto que o mais importante, é o fechamento aqui da minha reflexão de hoje. Sendo assim, e a partir de tudo isso, nós somos chamados a avaliar todas as coisas à luz da palavra de Deus. E esse é o fechamento que eu quero fazer aqui. Se tudo está intimamente ligado com Deus, se Deus nos chama para viver nesse mundo, olhando para tudo a partir do criação, queda, redenção e consumação. Se mesmo homens maus podem fazer coisas boas e mesmo homens crentes podem fazer coisas ruins, como nós devemos viver nesse mundo? Nós devemos viver tendo a palavra de Deus na nossa mão e avaliando todas as coisas à luz da palavra de Deus. Desde o que o pastor fala no domingo na igreja, até as piadas que eu conto, até os filmes que eu assisto, até as músicas que eu ouço, até a maneira como eu trato os meus filhos, até tudo que eu faço, a maneira como eu trato a minha esposa, até a maneira como eu trabalho, eu devo viver nesse mundo, avaliando todas as coisas à luz da palavra de Deus, tendo uma postura de humildade, submissão e tendo uma postura avaliativa em relação a tudo à nossa volta. Nós somos chamados para conhecer a palavra de Deus e viver nesse mundo avaliando todas as coisas, colocando aqui os óculos da palavra de Deus e os óculos da visão de Deus desse mundo e olhar para todas as coisas que acontecem à nossa volta à luz dos óculos da palavra de Deus. Para assim vivermos neste mundo, mas vivermos neste mundo não com a visão deste mundo, mas com a visão dos céus, com a visão do reino de Deus e com a visão, com a cosmovisão cristã. Então, criação, queda, redenção e restauração. E preste atenção nisso. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que ter práticas religiosas. É muito mais do que ir à igreja aos domingos. É muito mais do que ler a Bíblia antes de dormir e fazer uma oração antes das refeições. Ser um discípulo de Jesus é encarar todo mundo, é olhar para todas as coisas à sua volta, a partir de uma perspectiva cristã, a partir da palavra de Deus, a partir da visão que Deus tem à luz de todas as coisas. Não fazendo separação entre as coisas espirituais e as coisas neutras, entre o sagrado e o profano, mas olhando para todas as coisas à luz do que Deus criou, como o pecado infecta isso, como Cristo quer trazer redenção na minha vida e por meio da minha vida, e qual é a esperança que eu tenho de que um dia esse negócio vai ser perfeito quando Cristo voltar. Nós somos chamados a viver neste mundo com uma outra perspectiva, com uma nova perspectiva, com a visão cristã e com a cosmovisão cristã desse mundo. E quando nós vivemos dessa forma, nós podemos, 24 horas por dia, 7 dias por semana e em todas as coisas, viver uma vida para a glória de Deus, para honrar o Cristo que morreu por nós. Então, essa aqui é a nossa introdução à cosmovisão cristã. E a partir da semana que vem, nós vamos começar a avaliar várias áreas da vida. Vamos falar sobre trabalho, depois vamos falar sobre casamento, sexo, depois vamos falar sobre igreja e vamos olhar para todas essas coisas e ver qual é a cosmovisão cristã, qual a perspectiva que a Bíblia nos traz sobre essas coisas e como nós devemos lidar com essas coisas e olhar para essas coisas à luz da palavra de Deus. Então não perca a partir da próxima quarta-feira. E agora a gente vai fechar aí o nosso momento, tendo o nosso tempo de perguntas e respostas.